A gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira, falando sobre estratificação e mobilidade social. É importante a gente pensar que a estratificação social, ela vai indicar a existência de grupos de pessoas que ocupam posições sociais diferentes na sociedade. E quando a mudança de posição social de um indivíduo ou grupo ocorre no sentido de subir ou descer na hierarquia social, ou dentro da mesma camada social, nós estamos diante de uma mobilidade social. Então, enquanto a estratificação ela indica a existência de grupos de pessoas que ocupam uma determinada posição, a mobilidade tem a ver com essa subida dentro da mesma camada social ou na hierarquia social. E aí, o que seria, né, no ponto da estratificação social, esse termo? O termo estratificação identifica um tipo de estrutura social que dispõe um indivíduo com suas posições e seus papéis sociais em diferentes camadas ou estratos da sociedade. Generalizando, é aquilo que a gente tem de classe alta ou classe A, o que a gente tem de classe média ou classe B, classe baixa ou classe C. E eu, pelo menos, assim, eu sou de um tempo que a gente que era pobre era a classe D ou a classe baixa inferior, né? Mas, assim, depois de um certo tempo, a gente foi informado que quem tinha um computador, uma máquina de lavar, já era classe média. Então, eu não sei direito mais quem eu sou, mas vamos seguir aqui. Aí, nesse caso, né, assim, é bom lembrar que direita e esquerda vem bem depois do evangelho, gente, pelo amor de Deus, não complica a minha vida. E aí, todos os aspectos de uma sociedade, seja econômico, político, social e cultural, estão interligados. Assim, os vários tipos de estratificação não podem ser entendidos separadamente, mas para fins didáticos a gente vai classificar isso daí. Principais tipos de estratificação social: tem a econômica, que está relacionada a bens materiais, né, aquela questão que está relacionada a rico, pobre, intermediário, miserável, né, milionário, bilionário e assim por diante. A estratificação política, que está relacionado a grupos que têm poder e grupos que não têm. É como, digamos, se nós pensarmos naquele... O desarmamento foi plebiscito ou referendo, gente? Não lembro agora. Então, referendo, né? Eu sei que estava aquela questão, quantos dizem sim, quantos dizem não, e a maioria dos brasileiros foram favoráveis a que o brasileiro andasse armado. Mas mesmo com a maioria da população dizendo isso, ainda assim os representantes do povo não representaram o povo. Ou seja, o povo não pediu a discussão. As autoridades trouxeram a discussão. Uma vez que as autoridades trouxeram a discussão, deveria respeitar a vontade popular. Se não quisesse que a população dissesse, não trouxesse. Mas foi uma demonstração clara de, olha quem tem poder. Vamos pensar numa outra situação, né? Desde lá de quando o presidente Temer assumiu o governo, ele falou sobre todo mundo fazer um sacrifício, né, pela nação. Só que aí, diante desse sacrifício, aí vem aumento para não sei o que para não sei o que lá, e tá, parará, até que agora o Senado chega e vota essa questão de acordo com o presidente do Supremo, né, o ministro Dias Toffoli, foi uma decisão justa, porque está relacionada não a um aumento, mas a um reajuste. E aí a gente não discute se é reajuste, se é aumento, se eles merecem ou se eles não merecem. A questão é, dadas as circunstâncias que o país está atravessando, uma necessidade, né, de fazer com que o Estado seja menor, porque não tem, até porque para o Estado sustentar alguém, o Estado não produz. Alguém tem que dar esse dinheiro para o Estado sustentar alguém. Se
o Estado tem que pegar mais dinheiro para sustentar alguém e não tem mais de onde tirar, a tendência é quebra o Estado e quebra quem sustenta o Estado, e lá na frente vai quebrar quem é sustentado pelo Estado. Então, não é que eu sou um pobre que está jogando contra si mesmo, é do jeito que a coisa é. Né? É aquele caso, por exemplo, eu gostaria que a minha esposa, ela usasse, né, uma bolsa, esqueci o nome da bolsa agora, aquela bolsa cara pra caramba, né? Aí isso... Vitor Hugo, Prada? Não, Vitor Hugo nem Prada não. Hã? Louis Vuitton, isso, Louis Vuitton. E aí o que acontece? Por exemplo, eu gostaria que ela tivesse a dessa, não pirata. Aí, claro que gostaria, mas pode? Não pode. Compra o quê? Compra o que dá. Porque o que adianta comprar um negócio desse e a geladeira está com defeito, o fogão não está funcionando, tá entendendo? O carro está parado na oficina. Então a gente fica com uma bolsa mais ou menos e custeia as outras coisas. Então, diante de uma situação dessa, né, para não parecer que eu estou enrolando, eu vou chegar lá, o que acontece? A gente tem uma situação, né, em que há um problema, né, todo mundo é convidado a fazer um autoexame, né? Vamos todo mundo enxugar. A gente que é povo, a gente não tem como escolher, né? Então o que acontece? Aumenta imposto, está aumentado, né? Aumenta tributo, está aumentado, né? Aumenta pouco o salário mínimo, aumentou pouco e está aumentado, pronto, acabou. Mas no caso, eles como autoridade, eles podem tomar uma decisão a respeito do assunto. E aí, na hora de tomar a decisão, o que faz? Como disse, né, o senador Romero Jucá, com muita tranquilidade, né, vota favorável a essa situação de reajuste, que não é aumento, que não sei o que lá. Até aí, eu não sei se dá para perceber, não estou fazendo juízo de valor se a pessoa merece ou não merece. Não estou dizendo se é muito ou se é pouco. Eu só estou dizendo, né, que assim, eu sei, mas eu não estou dizendo, eu que estou dando a aula, né, vai que dá problema lá na frente, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é o seguinte, todo mundo está cortando na carne. No meu raciocínio, era para todo mundo, inclusive, né, o pessoal do Supremo, todo mundo cortar na carne. Né? Eu espero que seja revista alguma coisa, além de tirar o auxílio moradia, espero, né? Então, assim, porque vamos pensar na seguinte situação, esse aumento de 16%, que é um aumento comparado com os outros aumentos que a gente tem, seja do funcionalismo público, seja do salário mínimo, é um super aumento, reajuste. E aí, diante dessa situação, observa bem como é que são as coisas. A gente tem uma situação dessa, a população está quicando, a sociedade está indignada, mas, lembra, enquanto os cães ladram, a carruagem segue. Voltando para cá, a questão da estratificação política. Existem aqueles que têm poder e aqueles que não têm. Nosso poder é qual? É o do voto. A gente deu a resposta. Praticamente a metade, né, dos cargos eletivos foram substituídos. Do judiciário não foi, porque a gente não tem esse poder, porque se tivesse, eu acredito que ia ter mudança também, mesmo sem a gente entender nada de direito. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, se a gente observar, tem a estratificação econômica, né, que você entende por que tanta gente tão rica quer entrar para a política, porque é um outro nível de estratificação. Eu estou aqui com muito dinheiro, mas eu sou controlado pelo Daniel, que tem menos dinheiro do que eu. Não, eu vou para lá também, né? E aí, no caso, o outro que tem poder, mas não tem dinheiro, pô, eu tenho poder. Eu posso, de alguma forma, criar leis, elaborar algumas coisas, para que eu possa ter um pouco mais de facilidade, né? O tal, né? Aí, nesse caso, é a corrupção, né? Vamos para os penduricalhos, para os jabutis, né? Vamos para essas coisas, né? É melhor, pelo menos é legal. Não sei se é justo, mas é legal. E aí, nesse caso, tem também a estratificação profissional, que baseia-se nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Por exemplo, em nossa sociedade, valorizamos muito mais a profissão de médico do que a de pedreiro. E aí a gente precisa pensar o seguinte, né? A gente vive numa época que a gente valoriza mais o artista, né? Não que o artista não tenha o seu valor, até porque a produção cultural ela serve para o povo,
já vamos terminar já. E agora é importante a gente verificar que assim, o médico tem o seu valor, mas o médico precisa morar em alguma casa. Esse é o caso, né? Então, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente não para observar que a estratificação ela tem o seu simbolismo na sociedade, mas ela não consegue transformar aquilo que nós somos em essência. Ou seja, eu preciso de roupa, eu preciso de remédio, eu preciso de entretenimento, né? Eu lembrei agora, né, da música do Titãs, né, desejo, necessidade e vontade, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então a gente, por exemplo, tem N necessidades. Então cada profissional tem o seu valor. É como, por exemplo, vamos pensar, né, num camarada, né, que ele é um cirurgião renomado. Né, vamos pensar tipo o Dr. Rei, que foi lá na casa do Bolsonaro, né, para conseguir um cargo de ministério no Ministério da Justiça, e que por sinal eu não sou contra não, a gente não bate na porta de alguém procurar emprego, né? Mas, e aí nesse caso, né, assim, vai que de repente isso que ele fez já de alguma forma dá visibilidade para ele, e vai que ele é chamado para alguma coisa mesmo, né? Então, diante de uma situação dessa, sem falar que ele tem duas formações, né, fera, mas aí outra situação. Em relação a esse caso, né, vamos pensar na utilidade de uma determinada profissão. Você, digamos, tem essa questão do camarada ser artista, tem dele ser o lixeiro, o jogador de futebol e tudo tal. E diante desse quadro, é importante que a gente pare para pensar o seguinte: o camarada ele virou um cara tipo o Dr. Rei. Mas aí eu pergunto, o professor, né, do ensino fundamental, médio e até universitário dele, tem o que ele tem? Não. E aí a gente tem que parar para pensar. A profissão mais nobre que existe é daquele que prepara as pessoas para serem o que elas são. Agora, pergunta para a maioria da garotada, quem que é esse professor? Né? E aí, correndo antes que toque de novo, a gente falou da estratificação econômica, a questão da posse, política, quem tem poder, e a da profissão, né, comparando a questão da importância de cada uma. E aí, a determinância da estratificação econômica. Primeiro, reunimos as pessoas em grupos de acordo com o nível de rendimento que apresentam. Segundo, formamos os grupos com pessoas de uma mesma situação econômica e hierarquizando esses grupos. Desse procedimento, obtemos uma generalização do que determina a estratificação econômica, de acordo com o critério nível de rendimento. Grupo ou classe ou camada A, pessoas de renda alta. Grupo ou classe ou camada B, pessoas de renda média. Grupo ou classe camada C, pessoas de renda baixa. Veja, por exemplo, na figura, se você olhar na pirâmide, né, o pessoal da renda alta, o pessoal da renda média e o pessoal da renda baixa. De acordo com a pirâmide de renda, podemos definir a estratificação social como a divisão da sociedade em estruturas ou camadas sociais. Dependendo do tipo de sociedade, esses estratos ou camadas podem ser organizados em castas, como acontece na Índia, estamentos ou estados, como na Europa Ocidental durante o feudalismo, a gente falou de feudalismo, né, na aula anterior, ou classes sociais, como é no caso dos países capitalistas, que é o nosso caso, e onde a maioria das pessoas aqui vão quando vão para outro país, né? Geralmente Estados Unidos e assim por diante. Então, cada uma dessas formas de estratificação tem características próprias que a gente vai estudar mais adiante. Então, a gente para aqui, tem um intervalo, daqui a pouco vamos falar sobre mobilidade social.